Torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo. De novo, vou começar falando aqui do vídeo dos 100 mil inscritos. O canal chegou a 100 mil inscritos. Tem um vídeo no ar aí no canal que você deve entrar lá e você deve comentar no vídeo para poder participar do sorteio da camisa que foi prometido aí o canal fazer quando chegasse a 100 mil. O canal chegou a 100 mil e vai fazer esse sorteio. No vídeo, que é um vídeo explicativo, como é que você deve fazer, tá? Tá lá rolando, tá com pouca visualização, tá? Já falei, a galera vai acabar perdendo esse sorteio. Então entra no vídeo, o link tá no comentário, o link vou deixar também na descrição. É esse vídeo aí, é essa capa que estou mostrando aí pra vocês. Então fica atento, entra no vídeo, assiste um pouquinho, comenta lá, veja as orientações que eu tô dando naquele vídeo pra você participar do sorteio, tá? Vai ter uma live que vai ser feita numa data que tá divulgada naquele vídeo, e aí se você não tiver lá comentado naquele vídeo, não vai conseguir participar, beleza? Então vamos que vamos. Muito obrigado a todos aí. Bom, Palmeiras, né, depois dessa vergonhosa desclassificação frente ao Corinthians no Allianz Parque, mais uma vez o Allianz Parque, Palmeiras foi desclassificado, perdeu, não consegue ganhar nada mais no Allianz Parque. Depois dessa desclassificação, teve muito em função também do seu Aníbal Moreno, que foi expulso lá logo aos 10, 12 minutos, deu uma cabeçada no jogador do Corinthians, né? Uma cagada enorme que ele fez, né? Não vou dizer que é só isso que ocasionou a desclassificação do Palmeiras, porque jogou mal no primeiro jogo também, né? Teve também problema de arbitragem, mas não interessa. Jogou mal, não ganhou, perdeu lá na Neoquímica, lá no campo dos caras, e não conseguiu reverter em casa. Aí, no começo faz essa cagada, né, e é expulso com 10 minutos, e aí pôs tudo a perder. Aí o Palmeiras, né, foi desclassificado humilhantemente pelo Corinthians, e o seu Aníbal Moreno solta um pedido de desculpas na rede social, aí, arrependido e envergonhado, né, segundo ele for, coloca a torcida palmeirense. Gostaria de pedir sinceras desculpas. Tá desculpado, mas não tem o que fazer, né? Já perdeu mesmo, né? Já fudeu. Vamos ver agora se faz daqui pra frente, né, cara? Se melhora, né? Tenha mais garra, que aprende a se equilibrar, que aprende a jogar contra o Corinthians, começa a ganhar títulos, como o Palmeiras ganhava, começa a ganhar em casa, como a gente ganhava, decidir em casa e ganhar. A gente tem a Libertadores pra decidir em casa agora. E aí, vamos ficar de fora? Vamos começar a Libertadores, vamos decidir tudo em casa, e aí? É isso que me preocupa, cara, isso que me preocupa. Vamos lá, agora estão falando aí do seu Abel Ferreira, né? Saiu aí nos grupos de WhatsApp aí que o Abel que não vai mais renovar com o Palmeiras, que é culpa da torcida ter xingado ele, que ele ficou abalado. Ah, Abel, com todo respeito, vai pra aquele lugar, velho. Desculpa, mano. Você tem que aprender, velho, ser mais humilde também. Você não tem humildade nenhuma. Essa que é a verdade, a torcida acordou, cara. O time não consegue jogar. Entra jogador e não encaixa. Quanto que um monte de time aí, que nem o Botafogo ano passado, era o time inteirinho novo, foi campeão na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, né? Em cima de nós, 2 em cima de nós também, praticamente. E aí, cara, era time tudo novo, cara. Não tem essa não, cara. É que nós contratamos errado e aí os caras entram, não conseguem encaixar, não conseguem pôr o cara pra jogar, quer fazer o cara jogar em posição que não é dele. Olha o Felipe Anderson mesmo. Fora de posição, Facundo Torres fora de posição, entrou outro, o Souza também tá fora de posição. Aí como é que o time joga, cara? Porra, velho, você quer inventar o jogador, cara? Entendeu? Tem que ter uma humildade, escutar mais a torcida, é isso que a gente tá pedindo. Agora, se não quiser, vai embora então, Fazer o quê? Já ganhou tudo que tem que ganhar, parabéns, muito obrigado, agradeço demais. Mas, cara, ficar nesse mimimi também não dá, não. Ficar repreendendo a torcida quando a torcida gritolé no campo. Ah, faz favor, cara, chato também. Ai, me cansei, velho. Eu cansei. Adoro Abel Ferreira. Eu sou fãzaço do Abel Ferreira. Mas cansa, né, velho? Ah, pelo amor de Deus. Tem que ter mais humildade aí e fazer esse time jogar, cara. Tava com o elenco aí. Deixou vender Richard Hill. Deixou um monte de gente embora aí, ó. Trocou para que saíram 13 jogadores, chegaram 9, eu tava olhando. Saíram 13, chegaram 9. E esses 9 que chegaram, uma bosta. É bem verdade pra você. Tá? Vamos que vamos. Tá chegando o Kelvin agora, né? Lateral direito. Vamos ver, jogava bem no Atlético Paranaense, né? Vamos ver se vai jogar na lateral direita no Palmeiras, né? Porque lateral direita, meu. Não vai inventar de botar o cara pra ser zagueiro. Ou volante. É lateral direito, mano. Pelo amor de Deus. Porque daí depois o cara não joga,
a torcida pega no pé e aí queima o cara. Então seja bem-vindo, Kelvin aí, né? Tomara que jogue na lateral direita no Palmeiras, né? E aí o Marcos Rocha, tchau, demorou. Vamos que vamos. Flamengo divulgou seus inscritos aí para Libertadores, tá? Lembrando que o Flamengo teve muitas contratações nessa janela, grandes contratações, embora tenha sido eliminado pelo Atlético Mineiro, que é um deboche, né? Vamos falar a verdade, já vou falar do Atlético Mineiro também aqui, tá? Porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eu achei um absurdo, é um deboche você ser eliminado pelo Corinthians, que não paga ninguém, né? Contrata sem dinheiro, sem ter como contratar. E a mesma coisa o Atlético Mineiro também, que está contratando aí agora o Renier, né? Tá contratando um monte de jogador, mas as contas estão uma beleza, né? Aí os caras estão indo bem, né? O Corinthians mesmo tem um time melhor que o do Palmeiras, vamos falar bem a verdade, o ataque do Corinthians é melhor que o ataque do Palmeiras, muito melhor. O Yuri Alberto, Memphis Depay, é melhor do que o Palmeiras, do que o jogador do Palmeiras. O meio do campo ali é mais firme que o do Palmeiras, infelizmente. Né? Nós pagamos milhões, só que eles pagaram, né? Eu não sei se eles pagaram, né? Mas contrataram aí milhões e estão indo bem. E nós, ó, este ano tá uma bosta, né? Os caras já foram campeão paulista em cima de nós. E agora o Atlético Mineiro eliminou o Flamengo, né? Tava em crise, sem pagar salário de jogador, tá? É um deboche. Fair play financeiro não existe, né? É uma sacanagem, a verdade é essa, né? Porque se tivesse fair play financeiro, isso não acontecia. Mas aí que tá, Flamengo na Libertadores, agora divulgou o número dos seus inscritos. Quem são os inscritos na Libertadores, né? Com algumas mudanças pelos os novos que chegaram aí, né? O goleiro Rossi, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Diogo Alves, Léo Nanete, zagueiros Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, da Mata, Carbone, Iago e João Vitor, não é Lago. Laterais, Varela, Emerson Royal, Daniel Salles, Gustavo, Ayrton Lucas, Vinha e Alexandro. E meio campista, Eric Pulgar, Saul, Dela Cruz, Jorginho, Alan, Everton Araújo, Pablo Lúcio, João Alves, Luiz Felipe, Arrascaeta, Carrascal, Lohan, João Alves, Matheus Gonçalves, Guilherme, Lucas Vieira, Joshua e Jefferson. E no ataque, Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Juninho, Bruno Henrique, Michael, Plata, Felipe, Tereza, Chola, Wallace Ian e Camargo e Douglas. Esses são os inscritos do Flamengo. Muito nome que eu nunca tinha visto aqui. Mas tá a galera que está inscrita no Flamengo para a Libertadores, o primeiro jogo vai ser contra o Internacional de Porto Alegre, tá? O Flamengo vai começar na quarta-feira. Só que antes, já neste sábado, amanhã, o Flamengo vai jogar com o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Mirassol que está surpreendendo muita gente, está tendo vitórias, empates aí, inclusive empatou com o Palmeiras no ar. Palmeiras também tá uma mãe, né? Pelo amor de Deus, né? Mas empatou com o Palmeiras, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Tá bem o Mirassol, tá? Surpreendendo aí, tá? Parece que tá com o Mirassol na tabela, é o quinto colocado, olha só, 28 pontos, tá no G6, tá? Atrás do Bahia com 29, e olha que o Mirassol tem 16 jogos, tá? Enquanto que o Flamengo, que vai enfrentar o Mirassol no Maracanã, casa lotada, 37 pontos, primeiro lugar, com um jogo a menos que o Cruzeiro e mesmo número de pontos. Então, e o Mirassol já tá ali, em cima ali, cara, encostando todo mundo, velho. Tá pensando o quê? Então, teoricamente, vai ser um jogaço, né? Um time que tá em ascensão e um time que vai manter a liderança, querendo manter a liderança, tá? E com quem que o Flamengo vai provavelmente jogar esse jogo, né? Que está com o time do Mirassol que está com 9 jogos de invencibilidade, né? Flamengo com alguns desfalques aí, Jorginho com cartão amarelo, pode voltar o Michael, né? Vamos ver, pode ter a estreia do Carrascal. Então o Flamengo, neste Maracanã, no sábado, dia 9 de agosto, às 18h30, tá? Vai jogar com um Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Alan, Everton Araújo e Saul, Plata, Pedro e Samuel Lino, tá? O Mirassol, que é o time que está em ascensão, é o Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Negueba, Alesson, Chico da Costa e o técnico lá é o Ivan Baitello, que é o auxiliar, que o técnico mesmo do Mirassol
tá suspenso, né? Terceiro cartão amarelo. E quem vai apitar o jogo? Paulo César Zanovelli da Silva. E os assistentes, Nailton de Souza Oliveira, Celso Luiz da Silva, de Minas Gerais. O Nailson é do Ceará. E o VAR da Bahia, Diego Pombo Lopes. Então, nesse sábado, às 18h30, Flamengo aí vai lutar para manter a sua liderança no Campeonato Brasileiro, a qual está com um jogo a menos, mesmo número de pontos que o Cruzeiro, tá? E aí estão falando de uma possível saída do Flamengo. Quem pode sair do Flamengo? Não é ninguém nome tão forte assim. Tá se falando da saída do Cleiton. Isso mesmo, seu Cleiton. Seu Cleiton zagueiro, né? Da base do Flamengo. É um jogador que cresceu ali, mas não é visto como um grande jogador. É um zagueiro, um bom zagueiro, mas não é aquele zagueiro absoluto. E aí tá se falando da saída dele, tá? O staff do Cleiton tem buscado opções no mercado, considerando até a possibilidade de saída antecipada nesta janela agora, que vai permanecer até dia 2 de setembro, tá? Internamente, a avaliação é que a sua utilização sob o comando do Felipe Luiz está limitada. Mesmo com mais minutos que em 2025, 5 jogos no Carioca, são 442 minutos em campo, ele não conseguiu se firmar como titular, não tem como também, né? Vamos falar a verdade, né? E repetindo um cenário de poucas oportunidades que viveu já no ano passado, tá? Segundo o Renato Maurício Prado, o Cleiton que veio da base não é um primor de zagueiro, mas também não é uma decepção. Pelo que se sabe, ele vai sair no final do ano. Ao contrário do Matheus Cunha, ele ainda não assinou nenhum pré-contrato e o Flamengo andou pensando em renovar o contrato dele, mas os agentes não quiseram porque sabe que não vai ter chance no Flamengo, né? A zaga do Flamengo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, tudo lá, Danilo, tem mais gente ali, né, velho? Complicado, não tem como, né, cara? Infelizmente, o Cleiton vai ter que buscar outro clube mesmo para desenvolver o seu futebol, porque se ficar ali, vai ficar no banco o tempo todo, ganhando dinheiro e treinando só, né? E aí não tem ritmo de jogo, né? Mas que ele consiga aí um time bom aí para que ele consiga desenvolver seu futebol e quem sabe lá no futuro o Flamengo recontrate. Acontece, né? Bom, aí falando no deboche, né, de Corinthians, de Atlético, debochadamente, o ex-Flamengo e Real Madrid, Renier, é confirmado como reforço do Atlético Mineiro, tá? Na negociação, o Atlético Mineiro adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador e os outros 50% seguirão com o próprio Real Madrid. O Real Madrid tá, por mais que não esteja utilizando ele, de repente enxerga o potencial, tá? Ele já desembarcou em Belo Horizonte, realizou exames médicos e agora espera a publicação do seu nome lá no BID, né, da CBF, para ficar à disposição do Cuca, tá? Ele falou assim, entre aspas, estava tentando encontrar a minha felicidade, estava 5 anos sendo emprestado, não estava feliz, fui procurado e valorizado pelo Atlético Mineiro, conversei com o Cuca, muito feliz com o projeto e acho que vai dar muito certo. E eu tô torcendo para que dê certo mesmo, cara. Eu tô torcendo para que dê certo. Esse cara não deve ser ruim, tá? Ele foi comprado pelo Real por 30 milhões de euros, então não é qualquer jogador. Aí, de repente, não se adaptou, né? Alguma coisa aconteceu. Aí tá aqui no Brasil, de repente, volta a jogar bola. De repente, volta a jogar, ter aquele futebol que todo mundo viu, que o Real Madrid viu e levou pra ele, tá? Real Madrid viu e levou pra ele lá, pra Europa. Chegou lá, não deu certo, acontece. E agora aqui no Brasil, de repente, pode se reencontrar e vai jogar, né? Porque ficou muito tempo aí, jogando pouco, na verdade, né? Então, boa sorte pro seu Renier, tá? Apesar de estar feliz com essa contratação por parte do Atlético, né? Pro nosso futebol aqui. Cara, mas é um deboche, né, cara? Porque, cara, a situação do Atlético Mineiro, a situação do Corinthians, esses caras eliminar nós, né, cara? Eliminar o Palmeiras, eliminar o Flamengo, é sacanagem, velho. Não tem fair play financeiro, uma vergonha isso aí. Vergonha no Brasil, tá? Eu nunca vou esquecer disso, cara. Vergonhoso. Adorei as contratações, adoro quando o Corinthians traz jogador bom também, que é bom pra cutucar mesmo, isso é legal, né? Pra elevar o nível do futebol brasileiro, mas, porra, tem que elevar o nível financeiro também, né, meu? Tem que administrar bem, não fazer esses deboches que estão fazendo aí, cara. Uma vergonha. Mas vamos que vamos. O que você acha? Coloca no comentário. E vai lá pro vídeo. Eu já falei, o vídeo dos 100 mil, se eu tiver 100 mil visualizações naquele vídeo, eu sorteio mais uma camisa. Vou sortear uma. Mas se chegar a 100 mil
visualizações naquele vídeo, eu sorteio mais um. Tem que comentar. Se você não comentar lá, você não vai conseguir participar. Beleza? Entra lá, veja o vídeo. Até mais.